A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Marcos Melo, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Jane. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei comentando com vocês aqui a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. E o texto bíblico, por base, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao verso de número 11. Estarei aqui, queridos, complementando aqui o que o comentarista da lição já passou para todos nós. Estarei aqui falando sobre a necessidade dos dons espirituais, que é o tópico número 1. Estarei aqui falando sobre as funções dos dons espirituais. E estarei aqui finalizando, terminando, falando sobre os dons que revelam a unidade na diversidade. Então, dentro dessa lição aqui, eu gostaria que você já pegasse aí o seu papel, o seu caderno e para a sua caneta, o seu lápis, para que estarei citando várias referências bíblicas que vai corroborar com essa aula de domingo que vem agora, beleza? Então não saia daí, porque a aula vai ser importante. Estarei falando aqui sobre a generalidade dos dons espirituais, compartilhando aqui juntamente com o tópico número 1 aqui, e entrando no tópico número 2 aqui, estarei falando sobre a explanação e as classificações dos dons espirituais, e entrando no tópico número 3 já estarei concluindo a lição aqui, porque vai ser bem resumida essa aula, falando sobre a responsabilidade quanto aos dons, beleza? Então, queridos, veja bem, concernente aos dons espirituais, 2 princípios devem ficar patentes. Primeiro, quando uma pessoa recebe do Senhor os dons do Espírito, não significa que ela é mais perfeita, ou que ela é mais merecedora, ou mais santa, merecedora das bênçãos divinas do que as outras. Não. Segundo os crentes, porque os crentes não são salvos pelas obras, mas é pela graça divina, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e como em Tito está escrito no capítulo 3, verso 5. Os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. Saiba disso, viu, queridos? Olhamos para Romanos, aqui no capítulo 12, do versículo 6. Muito bem, então entrando aqui no tópico número 1 aqui, como eu falei para vocês aqui, eu vou comentar aqui, falar sobre a generalidade, sobre os dons espirituais. Então, os dons espirituais são uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para o serviço e também para a execução dos propósitos de Deus na igreja através dela. Certo? Então, os dons espirituais, portanto, eles não são qualidades humanas e aprimoradas e abençoada por Deus. Elas são o quê? Elas são dádiva dada por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Entenda isso. Então, primeiro aqui, os principais passagens. Então, são 7 as principais passagens que tratam sobre os dons espirituais. 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 11. E aí a gente vai ver aqui também 28 e do verso 31 em diante. Romanos também, aqui no capítulo 12 e do versículo 6 ao 8. E também Efésios, Paulo escrevendo no capítulo 4 e do versículo 7 se estende até o verso 16. Então nós vamos observar aqui também o autor aos Hebreus no capítulo 2 e do versículo 4, como também em 1 Pedro no capítulo 4 e verso 10. Muito bem. Então, além destas, há numerosos outros textos da Bíblia sobre esse assunto maravilhoso. Então vamos aqui acompanhar. Então, quando a gente observa aqui sobre os termos bíblicos designadores dos dons, beleza? Eu quero abordar aqui os principais.
Primeiro, os dons espirituais que é pneumáticos. O termo se refere-se às manifestações sobrenaturais da parte do Espírito Santo por meio dos dons. Como a gente vai ver aqui, queridos, no verso 7, beleza? Do capítulo de número 12. E de 1 Coríntios, claro, muito bem. Então, o que acontece aqui? Olhando para o capítulo 14, verso 1 também. Segundo aspecto, o dons da graça, que é charismata, que fala da graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspecto da salvação. E observamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do verso 4, como também Romanos, aqui no capítulo 12 do versículo 6. O terceiro aspecto, ministérios, ou seja, diaconiais. A palavra diaconiais, ela correspondem aos dons do serviço ou ministérios práticos, e são ministrações sobrenaturais do Espírito Santo através dos membros da igreja como um corpo, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do versículo 5, como também do capítulo 12 e do versículo 27. Muito bem. Então, o quarto aspecto, operações e inergemata. Operações, que é a palavra grega, inergemata. Ou seja, estes dons são operações diretas do poder de Deus para as realizações de seus propósitos. Muito bem. No quinto aspecto, manifestações, que é paneiroses. A palavra grega, paneiroses, embora não seja sobrenaturais, o sentido do termo original aqui sugere que os dons operam na esfera do natural e do sensível e do visível. Muito bem. Então, queridos, eu quero argumentar aqui e falar sobre algumas classificações dos dons espirituais. Então, os dons espirituais, eles podem ser classificados como, primeiro, manifestações do Espírito, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 e 10. São 9 dons pelo Espírito Santo. Estes dons são capacitações sobrenaturais de pessoas para a edificação do corpo de Cristo e para os seus membros individualmente. Que coisa maravilhosa! Eles manifestam-se de modo eventual e com previsto, ou seja, não estando subordinado à vontade do portador, mas à soberania de Deus. E precisamos entender esse aspecto. O segundo aspecto, dons de ministério práticos. São dons de serviços práticos, ou seja, individuais ou em grupos, como a gente observa aqui em Romanos, no capítulo 12 e do versículo 6 ao verso 8, e observamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do versículo 28 ao verso de número 30. Então, queridos, nessas passagens eles aparecem como os demais dons espirituais, e sobre o mesmo título original, que é charismata, que é dons da graça. Muito bem. Alvo e resultado dos dons. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7, a parte B, são o propósito dos dons espirituais. E eu vejo aqui algumas classificações. Primeiro, a glorificação do Senhor Jesus, como está em João, aqui no capítulo 16, do versículo 14. Segundo, a confirmação da palavra de Deus, como está em Marcos, no capítulo 16
e do versículo 17 e 20. Como também Hebreus, no capítulo 2 e do versículo 3 ao 4. Em terceiro aspecto, o crescimento, quantidade também na qualidade da obra de Deus, como está em Atos, aqui no capítulo 6, do versículo 7, como a gente observa aqui em Romanos, no capítulo 15 e do verso 19. No quarto aspecto, a edificação espiritual da igreja, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do versículo 12 ao 27, no quinto aspecto, o aperfeiçoamento dos santos, como está em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 e 12. Então, queridos irmãos, o exercício dos dons espirituais, eu gostaria que você me acompanhasse aqui mais um pouquinho aqui. Eu estarei aqui falando sobre alguns exercícios dos dons espirituais. Como a gente observa aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 26 e no 32 e até o 40, o que nós vamos observar aqui? São ou seja, toda a energia e poder sem controle são desastrosos. Deus nos concede dons, mas não é responsável pelo mau uso deles. Por desobediência do portador, a doutrina bíblica ou por ignorância dessa, portanto, queridos, os que recebem os dons devem primeiro procurar saber o que a palavra ensina sobre o exercício daqueles dons em particular. Em segundo aspecto, exercer o dom segundo a Escritura. Terceiro aspecto, evitar desordem e também confusões no uso dos dons. É preciso ser inteligente e entender a voz do Espírito Santo de Deus quanto à manifestação dos dons no momento e na hora certa. Muito bem. Entrando aqui no tópico de número 2, eu gostaria de falar sobre, queridos, dentro do tópico número 2, eu quero falar aqui sobre a explanação e também falar sobre as classificações dos dons espirituais. Beleza? Então acompanhe comigo aqui, por gentileza. Então, estão classificados em, veja bem, estão classificados em, primeiro, dons que manifestam o saber de Deus. Então, os 9 dons espirituais, eles estão separadamente em 3 partes. A primeira parte, os dons que manifestam o saber de Deus. Primeiro, a palavra de sabedoria, como está em 1 Coríntios, é um dom, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, é um dom de manifestação da sabedoria sobrenatural pelo Espírito Santo, necessário ao pastoreio e da administração e também da liderança. E isso é importante. O segundo aspecto, a palavra da ciência, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, que é um dom que manifestam de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos, causas e ensinamentos, e aí vai, queridos, beleza? Terceiro, já dentro desse aspecto aqui, do primeiro aspecto, discernir os espíritos, como está em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 10. É um dom de conhecimento e revelação sobrenaturais pelo Espírito Santo, para não sermos enganados pelo Satanás e pelos homens, e aí vai. Você viu que coisa maravilhosa? Então, quais são os dons que manifestam o saber de Deus? A palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Muito bem. E os dons que manifestam o poder de Deus? São 3. Os dons, como a gente, que é a fé o dom de curar e operações de maravilhas. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é o dom que manifestam as manifestações de poder sobrenatural pelo Espírito Santo, a fim de que a igreja supere os obstáculos e sejam quais forem. Muito bem. O segundo, dons de curar, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9.
literalmente, dons de curar, de curas, são dons de manifestações de poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura das doenças do corpo, da alma e do espírito, dos crentes quanto dos incrédulos também. Muito bem. E aí eu termino aqui essa segunda parte aqui, operações de maravilhas, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do versículo 10. São operações de milagres extraordinários e espantosos pelo poder de Deus para despertar e para convencer os incrédulos. Então, acabei de comentar aqui sobre os dons que manifestam o poder de Deus, que é fé, dom de curar e operações de maravilhas. Termino aqui os 3 últimos, da última parte, sobre as classificações dos dons, que é os dons que manifestam a mensagem de Deus, que é o primeiro, o dom de profecia, segundo, variedade de línguas, e o terceiro, interpretações de línguas estranhas. Não saia daí, anota, porque é muita referência que eu estou citando e vai te ajudar muito a rechear a sua aula. Muito bem. Então, queridos, o dom de profecia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, é um dom de manifestação sobrenatural de mensagens verbal pelo Espírito para edificação, exortação e consolação do povo de Deus. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 14 e do verso 3. Agora, a segunda parte, variedade de línguas, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. É um dom de expressão plural, é um milagre linguístico sobrenatural, e nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem este dom, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do versículo 30. Muito bem, então aqui eu falei sobre o primeiro, falei sobre o segundo e o terceiro, que é a interpretação das línguas, como está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. É um dom de manifestação de mensagens verbais sobrenaturais pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de língua, mas é de interpretações de língua. Tradução tem a ver com palavras, interpretação com mensagens. Então, quem não tem esse dom de interpretação, busca Deus, porque Deus pode te dar o dom de revelar os grandes mistérios. Então, eu falei aqui sobre, detalhadamente, falar sobre vocês, sobre as classificações desses 9 dons em 3 partes, queridos. Muito bem. Então, os dons espirituais de ministérios práticos, a gente vai observar aqui em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8, como a gente vai observar também em 1 Coríntios capítulo 12 e do versículo 28 ao verso 30, são administrações de serviços práticos e pela sua natureza residam no portador. Primeiro, ministério. Em Romanos capítulo 12, verso 7, é servir, é capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que é ministração, prestação de serviço, material, espiritual, sem esperar reconhecimento ou remuneração pelo homem ou até mesmo pelo ministério, né? Segundo aspecto, ensinar. Como está em Romanos capítulo 12 e versículo 7, é um dom espiritual de ensinar, tanto na teoria como também na prática. Ensinar ensinar a fazer e entender. Não é confundir com ministérios de ensino de Efésios capítulo 4 e versículo 11 e Atos capítulo 13 e versículo 1. Então, ensinar é um dom de Deus. E também não é para qualquer um, queridos, beleza? Muitos sabem e tem muito conhecimento, mas não conseguem transmitir. Mas se você tem vontade de transmitir aquilo que você sabe, peça a Deus, porque Ele vai te ajudar. Muito bem. E no terceiro aspecto, exortar. Romanos capítulo 12, versículo 8. Exortar aqui é um dom de ajudar, assistir, encorajar, animar, consolar, unir pessoas separadas e também admoestar. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. No quarto aspecto, repartir. Romanos capítulo 12, versículo 8,
e sentido é doar, a generosamente também oferecer, distribuir aos necessitados, sem esperar a recompensa ou reconhecimento. Tem que ser movido pelo Espírito. Esse dom ocupa-se então de benevolência, beneficência, humanitarismo, filantropia e altruísmo. Isto não pode faltar nas nossas vidas. Muito bem. Eu falei aqui sobre o primeiro, segundo, o terceiro e quarto e no quinto aspecto. Presidir. Romanos capítulo 12, versículo 8 é o que? É a conduzir, dirigir, organizar, liderar, orientar com segurança ao conhecimento e discernimento espiritual. No sexto aspecto, exercitar misericórdia, como está em Romanos capítulo 12, versículo 8. Esse dom refere-se à assistência aos sofredores, necessitados, carentes, fracos, enfermos e presos, e também de compaixão. No sétimo aspecto, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, literalmente enxergar para, achegar-se para socorrer. É o caso dos enfermos, exaustos, famintos, órfãos e viúvas, estender as mãos. Então, é o dever de todos nós. No nono aspecto, governos, como está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. É um dom plural no seu exercício, e ele é o que? Dirigir, guiar e conduzir com segurança e destreza. No termo original sugere, tentar dirigir uma embarcação com segurança, com muita responsabilidade. Queridos, os dons espirituais na área do ministério, esses dons são inumeráveis em Efésios capítulo 4, versículo 11, como também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 29, a saber, os apóstolos e profetas, evangelistas, e pastores e doutores e mestres. E aí vai, beleza? Se a gente for comentar isso aqui, vai muito longe, mas a aula é muito resumida. E termino aqui, queridos, falando sobre a responsabilidade quanto aos dons. Beleza? Buscar os dons é procurar com zelo os melhores dons, como está em 1 Coríntios capítulo 12 e verso 31. Zelar pelos dons é procurar com zelo os dons espirituais, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 em diante. Ser abundante nos dons é procurar sobejar neles, para a edificação da igreja, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Ter autodisciplina nos dons. E o espírito dos profetas estão sujeitos a quem? Aos profetas. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 14 e do verso 32. Ter decência e também ordem nos exercícios dos dons, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, como está em 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 40. Queridos irmãos, esta é uma aula muito resumida. Olha, eu tenho certeza que você vai na aula presencial e ali você pode questionar o professor e tirar as suas dúvidas. Que Deus possa lhe dar um bom entendimento na administração das aulas. Uma boa aula a todos nós. A paz do Senhor a todos nós, queridos, amados irmãos, e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.
A paz do Senhor e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.